Bom dia! Está começando mais um vlog aqui do canal e vocês sempre pedem muito que eu continue fazendo os vlogs, que eu continue compartilhando a rotina. Então aqui estou eu gravando mais um vlog a pedido de vocês. A gente está começando aqui a ficar na época de inverno, né? A gente está chegando a junho, hoje é dia 29 de maio, quase junho. E não que aqui seja uma região fria, eu moro no estado do Rio de Janeiro, então aqui, de uma forma geral, na média aí do país, é um lugar de calor, sempre tá quente. Mas tem esse vento, e aqui em casa, especificamente, venta bastante. Então, é sempre meio friozinho, assim. Eu acho, não tô acostumada, então eu sinto esse friozinho. E hoje eu tô aqui de calça, de blusinha, mais comfy pra poder trabalhar e ficar bem. Aqui na minha casa tem uma corrente de vento muito forte, então a gente sempre pega esse vento e sempre fica bem frio. Algumas atualizações aqui da nossa vida, né? Não sei se tá dando pra ver, mas João Pipoca, que é o nosso filhotinho macho, tá aqui comigo. E a nossa fêmea, que é a Maria Panqueca, ela fez a castração, a cirurgiazinha pra castrar essa semana. Então a gente tá passando por um período meio enjoadinho, ela tá toda frágilzinha, ele fica muito em cima dela, então a maior parte do dia que a gente tá separando os dois, pra ele não ficar aporreando ela nesse momento que ela tá sentindo dor, tá mais enjoadinha, mas ela tá bem. Chegou bem, a gente tá dando os remédios, aí agora ela tá lá com o João Pedro, ele já tá lá no escritório dele, e eu fiquei aqui na frente pra ler, pra fazer minha rotininha, e fiquei com ele. Então a gente tá aí nessa missão, se dividindo, um pouco preocupados por conta da recuperação. Acho que até tirar totalmente os pontos, né, a gente vai ficar mais tenso, assim. E a rotina acaba girando um pouquinho em torno dos horários dos remédios e em cuidar deles, pai de pet. Então, é o que tem acontecido por aqui. Um pequeno overview do dia. Hoje, se Deus quiser, e se tudo ocorrer conforme planejado, vai ser um dia bem produtivo. Eu tenho bastante coisa para fazer. Eu sempre no dia anterior escrevo no meu planner o que eu consegui fazer, enfim, dou os meus checks e programo o próximo dia. Então, hoje foi um dia que eu programei de fazer muita coisa. Vou treinar, tenho minha prática de yoga à noite. Vou fazer em yoga no Yoga Club. Hoje tem aula com a professora Ana e eu vou estar de aluna junto com as outras musas do clube. Então acho que vai ser um dia bem bom. Vou seguir pro dia, preciso organizar umas coisas lá no quarto antes de começar a trabalhar. Eu tenho muito isso, assim, eu gosto de trazer um mínimo de organização, tanto pra minha casa quanto pro meu escritório, antes de começar a trabalhar. Então, direto a gente faz uns resets na casa, a gente traz essa ordem para conseguir trabalhar com a mente focada. Eu acho que isso faz muita diferença. Então eu vou lá dar esse reset no quarto, dar uma ajeitada numas roupas que ficaram lá por cima, antes de começar a minha sessão de foco da manhã.
Alguns fatos curiosos sobre mim. Eu sou a pessoa que ama viajar, eu sou apaixonada por viajar, por, enfim, conhecer novos lugares. E no último final de semana a gente foi pra Serra, a gente viajou, a gente tá vindo de um batidão de viagens aí, mas detesto fazer e desfazer as malas. Então, assim, isso que eu preciso organizar aqui é muito do desfazer a mala da nossa última viagem, que tá aqui intacta. A de João Pedro também tá intacta e eu tô aqui enrolando. Então hoje já é quinta-feira. A gente chegou de viagem domingo e eu tô enrolando para organizar. Então eu vou fazer isso agora, antes de começar a trabalhar, antes de começar meu foco de trabalho. Aproveitar para mostrar algo novo por aqui que a gente tem experimentado e eu tô gostando muito, que é esse travesseiro super diferente e ergonômico para aliviar essa tensão nos ombros e pescoço. Eu muitas vezes acordava com aquela tensão e recorria à prática de yoga para me ajudar a soltar isso, soltar essa tensão. Inclusive, dentro do clube tem várias aulas para isso, porque é uma dor recorrente, é um lugar que a gente guarda muita atenção, né? Principalmente nisso de ficar mexendo no celular e ficar muito curvado, mexendo no computador, enfim, lendo muito, eu tava sentindo muito essa região. E aí eu comecei a usar esse travesseiro para experimentar. E eu tô gostando muito porque ele dá essa relaxada, ele faz ficar mais alinhado o meu corpo, assim, na hora de dormir, sabe? Tem esse espaço aqui que a gente coloca a cabeça pra relaxar e quando você vira pro lado, pra deitar de lado, né? Eu durmo de lado, geralmente, com as pernas jogadas em João Pedro, que eu sei que não é certo. Mas também tem esse lado pra você dormir de lado e tem essa região aqui que fica perfeita pro pescoço, pra ficar uma cervical alongada, a coluna alongada. Eu tenho gostado muito, tô usando e tá sendo uma briga aqui pra ver quem usa, porque por enquanto a gente só tem um. E assim, eu particularmente nunca pensei em travesseiro como algo que pudesse trazer de fato bem-estar, qualidade de vida. Mas quando a gente começa a entender que para ter uma rotina produtiva, um dia produtivo, a gente precisa de uma noite de sono de qualidade, a gente começa a dar valor a esse tipo de coisa. Esse é sensacional, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas ele tem esse formato aqui, pelo material que ele é feito, é perfeito, assim, ele te absorve, ele te abraça. E eu comecei a dar mais valor pra isso, eu comecei a dar mais valor pra roupa de cama, pra trazer coisa de qualidade, pra ter uma manta quentinha. Então são coisas que a Karine Skin, dona de casa, tá gostando muito. Eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo pra você ir lá, olhar e testar. O nome desse travesseiro aqui é Coluna Relax, tem até a etiquetinha aqui e tem feito muita diferença aqui, tem aliviado muito essa parte das minhas dores, pescoço, ombro, trazendo uma noite de sono muito mais tranquila, muito mais, de fato, relaxante. Revigorante, eu acho que essa é a palavra. Bom, então terminei aqui de desfazer as malas, vou descer pra começar a trabalhar, que eu tenho bastante coisa legal pra fazer hoje, que eu tô animada pra colocar a mão na massa em tudo isso. Tô aqui no meu ritualzinho pós-almoço, vou dar uma relaxada, uma respirada aqui antes de voltar para a sessão de foco da tarde. E eu queria aproveitar e compartilhar um pouco sobre o que está acontecendo aqui nos bastidores, do meu lado profissional, especialmente. Eu já compartilhei isso até no Planeje Comigo, que o último que saiu, que eu estou trabalhando esse mês com mão na massa para fazer acontecer o meu novo projeto. E eu compartilhei assim por alto, mas em lugar nenhum, inclusive aqui vai ser em primeira mão que eu vou falar sobre isso. Eu falei melhor do que se trata esse meu novo projeto. E eu vou conversar com você sobre isso. Para quem não conhece a minha história, a minha trajetória, eu sou engenheira de formação, trabalhei por 7 anos no ramo do petróleo. Inclusive, esse é um vídeo que eu preciso trazer aqui para o canal para explicar um pouco mais sobre essa minha trajetória profissional. Mas de uma forma bem resumida, eu trabalhava embarcada, trabalhava offshore, fiquei embarcando
por uns bons anos e resolvi fazer a minha transição de carreira. Não do nada, não de uma hora para outra, mas foi todo um processo de me redescobrir como pessoa, de trabalhar bastante essas ferramentas de autoconhecimento na minha vida. E eu fui entendendo que aquela vida que eu tinha não fazia mais sentido com os valores que eu tenho, com as coisas que eu queria, com as coisas que eu considerava que eram riquezas para mim naquele momento. Por um bom tempo eu me planejei, eu me organizei e fui aos poucos planejando mesmo a vida dos meus sonhos, o que era importante para mim, colocando na balança, fazendo as minhas decisões diárias ali baseadas nisso. Mas sempre que eu posso, eu uso o espaço para frisar e ressaltar que nada aconteceu de uma hora para outra. Hoje eu tenho o meu clube de saúde e bem-estar, eu sou professora de yoga, eu trabalho no mundo online, 100% de casa, totalmente online, mas isso tudo foi planejado e pensado nos mínimos detalhes. Eu fiz lá atrás o meu plano de vida, o meu mapa dos sonhos, eu tive clareza do que eu queria, do que era prioridade, porque a gente não vai ter tudo ao mesmo tempo, mas a gente vai ter tudo que é mais importante pra gente na nossa vida. E é isso que a gente tem que correr atrás. E aí, de lá pra cá, eu vim consolidando isso, trabalhando e entendendo o que me fez estar exatamente onde eu tô hoje, o que me fez desfrutar da vida que eu tenho hoje. E compartilhando tudo isso nas redes sociais, eu recebi durante todo esse trajeto muito de vocês. Ouvi muito feedback, muitas dúvidas, muitas questões de pessoas que estavam passando por situações iguais à minha, de transição de carreira, de grandes mudanças, ou até mesmo de pessoas que precisavam fazer pequenas ou menores mudanças na vida, mas que estavam se sentindo inseguras, que já não viam mais sentido na rotina, na vida, no que fazia, e não sabiam nem por onde começava. Pessoas que queriam encontrar mais sentido, mais leveza, que queriam viver de fato uma vida dos sonhos dessa pessoa. Porque eu friso muito vida dos meus sonhos e vida dos seus sonhos, porque esses sonhos e esse significado do que é riqueza, do que é luxo, é muito diferente para cada um. Uma das coisas que eram prioridade para mim era morar numa cidade mais tranquila, onde eu pudesse priorizar o meu bem-estar, a minha qualidade de vida, e é onde eu vivo hoje. Mas tem gente que sonha em viver numa grande cidade, então não necessariamente os nossos sonhos e a nossa vida perfeita, ela vai estar no mesmo lugar. E isso é o principal desse meu novo projeto. Eu estou estruturando um compilado de todas as informações, conhecimentos, técnicas e estratégias que eu apliquei na minha própria vida para mudar a realidade e, de fato, viver a vida dos meus sonhos, que com certeza não é a mesma vida dos seus sonhos, mas que você, estando alinhado com tudo que você acredita, com os seus valores e principalmente entendendo o que é importante para você, porque às vezes você nem sabe. Muita gente está bem perdida aí do que fazer, não tem muito claro o que seria um caminho que seria legal. E é por isso que ele é estruturado para percorrer todo esse caminho, desde você se descobrir e entender o que é de fato a vida dos seus sonhos, quais são os seus objetivos. E por isso o primeiro pilar é o pilar do autoconhecimento. No segundo pilar, a gente vai criar esse sistema de sucesso. Qual é o meu sistema produtivo? O que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos, alcançar a vida que eu desejo? A gente vai, de fato, estruturar, planejar, organizar. E eu vou compartilhar todas as ferramentas, tudo que eu uso para organizar minha vida pessoal, profissional. E eu tô muito empolgada porque eu tô conseguindo fazer esse compiladão de tudo que é importante. E, inclusive, o terceiro pilar é o pilar da execução e da inteligência emocional. Independente do objetivo que você tenha na sua vida, você precisa ter inteligência emocional, você precisa aprender a regular as suas emoções. E aí entra muito da Cacá, professora de yoga, que entende a importância de ter constância, de ter disciplina, de não perder a cabeça por qualquer coisa, de fazer o que precisa ser feito diariamente e de aprender a se regular para se manter estável, se manter mais perto do equilíbrio, para que você tenha saúde física, saúde mental, para fazer o que precisa ser feito para você alcançar os seus objetivos. E o quarto e último pilar, mas não menos importante, é a lapidação, é a melhoria, é você aprender a olhar para o que você está fazendo e não só fazendo automático, de olhos fechados, mas aprender a avaliar, a olhar novamente e ficar girando nesse ciclo até que você esteja satisfeito. Eu faço isso desde que eu estruturei esse método e foi muito natural para mim, óbvio que considerando toda a minha trajetória,
tudo que eu fiz, toda a minha experiência no corporativo, de ter que planejar, de ter que analisar, tudo que eu aprendi na engenharia. Então eu vejo muito isso fazendo um sentido como um todo, e isso me faz muito feliz, muito realizada. Eu tô bem orgulhosa do que eu tô construindo, eu tô investindo alto também. Eu tô fazendo uma consultoria para que eu possa ser orientada da melhor forma de me comunicar. Eu tô ainda lapidando, estruturando agora na parte da tarde. Eu vou fazer um pouco do mapa mental de tudo que vai ter dentro desse curso, desse compilado. Então a gente está estruturando as aulas, estruturando cada um dos temas. Eu já estou começando o processo de roteirização e mais detalhamento, material de apoio, enfim. Tá acontecendo muita coisa, mas eu tô bem confiante, bem feliz com tudo que eu tô fazendo e com os passos que eu tô dando, porque primeiro eu, como sempre, vivi e sinto o efeito disso na minha vida todos os dias. Então eu realmente acredito. E aí quando a gente acredita, aquilo faz muito mais sentido. Aquela intenção, porque eu sei o que isso transformou na minha vida, eu sei a vida que eu vivo hoje, que é uma vida mais leve, mais equilibrada e alinhada aos meus sonhos, aos meus objetivos. E aí eu consegui juntar tudo isso em algo prático, em que você também pode aplicar e ter a sua vida transformada, ter a sua vida com mais sentido. Isso, tipo, tá fazendo, assim, meu coração explodir, minha mente explodir de alegria, tá sendo muito legal. E uma coisa que eu tô trazendo como regra nesse processo todo é que seja leve. Todo esse processo de construir algo novo, do medo do julgamento, tudo isso sempre vai existir. Então é uma coisa nova, eu vou ter que lidar com desafios técnicos diferentes, novos, tudo é muito novo e uma regra tá sendo que seja leve. Então quando eu vejo que eu tô muito pilhada, eu dou uma respirada, eu volto 2 passos, tentando ouvir ao máximo as pessoas que estão diariamente comigo lá no Instagram, quais são os feedbacks que eu recebo, até mesmo das minhas alunas, quais são as dificuldades ali profissionais delas no pessoal. Eu tenho me conectado cada vez mais, até mesmo nessas ações presenciais, nesses encontros presenciais, para ouvir de perto o que as pessoas sentem, o que elas querem e fazer esse curso, esse projeto ficar cada vez mais redondinho e que realmente atenda e transforme a vida das pessoas. Falei um pouco de tudo, compartilhei o que tá rolando por aqui e você vai acompanhar aqui nos vlogs, enfim, nos próximos passos, o andar dessa carruagem. E eu espero que você esteja aí torcendo por mim também e para que tudo dê certo, tudo ocorra da melhor forma. Tô aqui me arrumando pra ir treinar e eu estou, assim, indo só pela disciplina hoje, porque eu tô muito desanimada. A verdade é que com esse foco maior que eu tô dando no meu novo projeto, eu tô trabalhando mais, a minha carga de trabalho aumentou, porque continuou a mesma coisa do yoga, então a minha carga de trabalho semanal do yoga segue a mesma. Eu dou as aulas ao vivo, eu tenho as aulas que eu gravo, tenho o suporte com as alunas, a interação ali no dia a dia. Então, segue a mesma carga de trabalho do yoga, mas eu acrescentei tudo isso, que principalmente esse trabalho inicial de você construir o projeto e tal, fazer tudo do zero, é um momento que exige uma atenção, que dá mais trabalho. E muito quando eu entro nesse fluxo criativo, de construir as aulas, construir os roteiros, de fazer a metodologia, enfim, eu me perco ali. Então, quando eu vou ver, já tá no fim do dia e eu tô agilizando as coisas, estou no meio de um raciocínio e não quero parar. E aí eu vou adiando pra fazer. A verdade é que eu sei que eu preciso fazer logo pela manhã, que é o que mais funciona pra mim, pra depois eu ficar o dia todo imersa. Mas hoje eu acabei não fazendo e agora eu estou indo na marra, porque a gente cumpre os combinados que a gente faz com a gente mesmo. Então eu vou lá treinar, minha irmã vai comigo, depois eu vou voltar e tem aula ao vivo de Yin Yoga. E assim, desde o momento que eu comecei a fazer esse vlog de manhã, eu já tava pensando nisso, porque eu sei que depois de um dia cheio, assim, que a cabeça fica explodindo, ter essa aula como um abraço, um respiro, é muito bom. Então, eu tô, assim, foco nela lá no final do dia pra depois descansar. Mas é isso, partiu. Boa noite. Boa noite, musas.
Calma ali, galera. João Paulo, olha pra cá. Quem são essas crianças descabeladas, Jesus? Olha. Hoje tem aula de Yin Yoga, já, daqui a uns 10 minutinhos, no Yoga Club, e eu vou como aluna. E nesse dia da aula de Yin Yoga, eu gosto de botar uma roupa super confortável, que eu fique assim, já prontinha pra dormir. Eu já me arrumo pra dormir, porque a aula é 8 da noite. E aí termina a aula, eu como uma coisinha e vou pra cama. E é muito bom. Muita gente me pergunta sobre os meus cuidados com o cabelo. E eu quero compartilhar esse cuidado em específico, que é algo que eu vejo que faz muita diferença. Então, assim, hoje eu não lavei meu cabelo, porque eu fiz o treininho agora, não suei, não vou lavar ele hoje. E vou tentar lavar ele amanhã, de manhã cedo. Amanhã eu vou fazer uma pequena viagenzinha, e aí eu vou acordar, até pra dar uma acordada, porque eu vou dirigir, vou lavar ele cedo antes de sair. Então, eu gosto de passar esse óleo. Esse daqui é da Ouide, mas tem vários óleos que eu gosto muito, inclusive aquele que tem da vela é o melhor de todos. O meu acabou e eu tô usando esse da Ouide, que também é muito bom. Eu gosto muito de passar ele na hora de dormir, ou assim, acordei de manhã, eu sei que depois do almoço eu vou lavar o cabelo. E aí eu vou e passo ele pra ficar nesse tempo no cabelo até o momento que eu vou lavar. Como eu vou lavar amanhã de manhã, eu vou passar ele agora e vou fazer um coquinho. E aí eu passo, divido assim mais ou menos 2 ou 3 partes e passo ele principalmente nas pontas. E eu vejo que diminui muito esse aspecto de cabelo quebrado, de ponta seca. Eu gosto bastante do efeito que ele dá no meu cabelo. E esse é um dos cuidados. Eu fui aprendendo e ainda vou aprendendo como cuidar de cabelo cacheado. E isso é uma coisa muito, assim, engraçada, irônica, porque o meu cabelo na minha adolescência, assim, na minha infância, era uma das minhas maiores inseguranças. Eu alisava o cabelo, sempre alisei. Então, meu cabelo era liso e escorrido porque eu fazia química. E foi um processo, assim, de eu começar a aceitar o meu cabelo mais natural e também aprender a cuidar dele melhor. Porque se eu não faço nada, então se eu saio assim, ele não tá legal. Mas eu fui aprendendo a finalizar o cabelo, a usar os produtos certos. Fui aprendendo a cuidar, a ter esse olhar, aprender a fazer as coisas, aprender o jeito que eu gosto, que fica bom. E hoje é uma das minhas maiores, assim, potências. Eu amo o meu cabelo cacheado. Da mesma forma, a minha cor. Uma das minhas inseguranças na adolescência era porque eu era pretinha, eu não gostava de pegar sol. Isso é muito louco de pensar, né? Acho que, óbvio, é um conjunto de eu fui me conhecendo, eu fui trabalhando esse autoconhecimento e cada vez mais amando as minhas verdades de dentro pra fora e de fora pra dentro, mas também a sociedade como um todo melhorou muito isso, essa forma de enxergar, os padrões de beleza mudaram muito. Eu vejo isso muito claro. João Pedro tem uma sobrinha que foi até a daminha do nosso casamento e ela fala sempre que me encontra que o meu cabelo é lindo, que a minha cor é linda. E isso vindo de uma criança, assim, de 9 anos, 10 anos, é muito legal, porque a gente vê que realmente os padrões de beleza e as formas como a gente vê a beleza e o que a gente admira tá mudando. Então hoje é super normal. Você vê até mais gente com cabelo cacheado do que com cabelo liso. Mas lá na minha época, quando eu era adolescente, não era assim, e eu fui para esse caminho, assim como muitas pessoas, né? Imagino que muitas de vocês também alisavam o cabelo e passaram por um processo de transição. E muitas não, também, tudo bem você não gostar do seu cabelo cacheado, mas pra mim foi uma libertação. Foi assim, eu olho as fotos quando eu tô de cabelo liso e eu não me reconheço mais. É como se fosse muito esquisito, parece outra pessoa. Enfim, deixa eu parar de papo com você aqui, porque já tá na hora da aula. Eu vou lá ajustar as coisas e vou viver o meu momento de relaxamento profundo. Paz terrível. Definições de paz terrível sendo atualizadas
com sucesso logo mais. Obrigada, Ana. Obrigada. Beijinho, boa noite. Boa noite. Boa noite. Fim de aula, eu aproveitei para parar aqui rapidinho e eu tenho gostado bastante de fazer isso, que é programar o dia seguinte no finalzinho do dia anterior. Então, assim, geralmente fim de tarde, antes de eu parar de trabalhar, eu já sento aqui, olho o que deu certo, o que não deu e planejo o que eu vou fazer no dia seguinte. Amanhã, inclusive, como eu vou viajar, eu já quero ver coisas estratégicas que eu consigo fazer, porque amanhã eu vou trabalhar de café enquanto o carro está na revisão, porque eu vou levar meu carro para fazer a revisão amanhã. Então, eu já estou selecionando aqui das coisas que eu tenho mapeadas que eu preciso fazer, o que é mais estratégico, dá para fazer de um café com fonezinho de ouvido. Então, eu tenho gostado bastante de fazer isso. No fim do dia, eu planejo o dia seguinte, vejo o que deu certo, o que não deu, e já começo o dia seguinte com tudo mais alinhado. Chega no final de semana, no domingo, finzinho de domingo, eu gosto de trazer esse overview para minha semana. Mas dia após dia, claro, as coisas não vão exatamente como a gente planeja e a gente vai reajustando e vai detalhando. Eu gosto muito de usar o planner para detalhar, então eu coloco exatamente cada coisa que eu vou fazer. Eu coloco que eu vou gravar o vídeo X, eu vou editar o vídeo Y, eu vou estruturar a aula tal. Eu coloco exatamente os compromissos com os horários também. Então, assim, na parte da manhã vou fazer isso, na parte da tarde aquilo. Enfim, funciona muito bem por aqui e eu gosto de trazer isso no finalzinho do dia para já ter muito claro o que eu vou fazer no outro dia cedo.